Bom dia, turma. Bom, dando sequência ao nosso conteúdo, então, eu vou falar agora nesse vídeo sobre fiscalização sanitária a que a gente está sujeito, então, enquanto no exercício da profissão farmacêutica. Antes de falar, nós temos que ver um breve histórico sobre o sanitarismo no Brasil. Tá? Embora vocês já tenham visto em outras disciplinas, só para eu contextualizar e chegarmos ao modelo atual de fiscalização sanitária, é preciso relembrar um pouquinho dos últimos anos. Na verdade, aqui nos últimos 100 anos, né? Tá? Teve uma grande mudança na evolução do conceito de saúde, né? Em 1946, que a Organização Mundial da Saúde passa a tratar a saúde como um bem-estar físico, mental e social, né? E só em 86, na verdade, o risco sanitário é estabelecido o conceito, tá? Porque a partir de então, a saúde também começa a ser vista como não só uma questão individual, mas como uma questão comunitária, né? Então, o estado de saúde de um indivíduo pode influenciar o estado de saúde de outros. Basta ver o que nós estamos vivendo agora nessa pandemia do coronavírus, né? Então, mas em 1986 já foi estabelecido o risco sanitário, né? Mas vocês vejam que são 30 e poucos anos só. Bom, também outra questão importante de nós retomarmos um pouquinho é sobre o sistema de saúde brasileiro, tá? Na época da República Velha, foi criada a primeira Diretoria Geral de Saúde Pública. Na época, os principais desafios de saúde era a febre amarela, varíola, né, as doenças de massa como tuberculose, que na verdade é um desafio até hoje, sífilis, e endemias rurais, porque a sociedade morava mais no campo, né? Então, com o passar dos anos, foi mudando a estrutura do sistema de saúde brasileiro de acordo com os desafios de saúde de cada época. Depois, no período da ditadura do presidente Getúlio Vargas, a saúde ela era gerenciada pelo Ministério da Educação e Saúde Pública. Imagina se hoje entraria na nossa cabeça o mesmo Ministério da Educação ser o da Saúde Pública. Não que um não dependa da outra, né? Porque para termos saúde pública é necessário muita educação também, né? Elas são coligadas, mas devem ser tratadas, gerenciadas de formas, atualmente, pelo menos é o nosso pensamento, de forma individual, né? Ainda predominavam as endemias rurais, doença de Chagas, malária, deficiências nutricionais também, tá? Depois, até 64, teve já a criação do Ministério da Saúde separado em 1953. Já começou a emergência das doenças crônicas degenerativas, que a gente chama das doenças modernas, que é um problema de saúde pública até hoje, né? As doenças crônicas. Começa também por conta da industrialização, os acidentes de trabalho e por conta dos transportes, né? O trânsito, né? Os acidentes de trânsito. Então, os problemas de saúde e desafios, eles já vão mudando. Depois de 64 a 85, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social. Era também onde eram tratadas as aposentadorias, a Previdência Social, o INAMPS. Eu tive a oportunidade de consultar pelo INAMPS, né? Eu nasci em 76 e era o sistema de saúde que tinha na época, quando eu nasci. Tá? Então, as doenças ali já tinha as doenças crônicas, que são até hoje problema, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, doenças parasitárias infecciosas, né? Predominante nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Depois, a transmissão,
a transição demográfica, que foi de 85 a 88, ainda o INAMPS, que continua a financiar estados e municípios, e começa a descentralizar a saúde, que é isso que está escrito aqui em cima, é que começa a saúde, ali já começa esse movimento da saúde ser administrados recursos pelos estados e municípios, que antes era pela União, tá? Então, isso aí é uma mudança que foi consolidada com a criação do Sistema Único de Saúde, mas ali já se estava vendo que era necessário ser administrado pelo estado e município por conta inclusive da epidemiologia regional, porque as doenças variam, o Brasil é muito grande, então depende das patologias e comorbidades de cada região, tá? Aqui os desafios de saúde nessa época era reduzir a mortalidade infantil, as doenças, já começou o sistema de imunização, as vacinas, né? Atingiam o maior número de pessoas possíveis com a imunização por parte das vacinas. Ainda já tinha as doenças crônicas cardiovasculares, os cânceres, aumento das mortes violentas relacionada por mortes violentas, né, por causas externas, que a gente chama, e as mortes relacionadas ao HIV. Epidemia de dengue, que é um problema de saúde até hoje, né? E assim até a gente chegar ao que nós temos hoje, que é o Sistema Único de Saúde, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora como foi a criação, do ano de 1990. Foi descentralizado o sistema de saúde. Vocês vão ver na disciplina de assistência farmacêutica, né, com a professora Gisele, essa parte do financiamento do sistema de saúde, que nós temos um município que é responsável pela atenção básica, então tem a relação municipal de medicamentos, por competência do município. Tem aqueles medicamentos do componente especializado, que é competência do estado, do Rio Grande do Sul. E tem aqueles componentes estratégicos, que é obrigação da União fornecer. O exemplo é os medicamentos para o HIV, tá? Então, também foi feita uma regulamentação dos planos de saúde privados, que foram muito importantes, foi muito importante, desculpa, essa regulamentação. Foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que eu vou falar para ela, que hoje ela é responsável pela fiscalização, né? Foi criada a Lei dos Medicamentos Genéricos nesse meio tempo, que ele foi muito importante para fortalecimento da indústria nacional, para a redução do preço final ao consumidor dos medicamentos. Outra importante foi criado o SAMU e as UPAs 24 horas, né, com municípios com populações acima de 100 mil habitantes. Bom, os desafios de saúde continuam sendo cólera, dengue, morte por causas externas, homicídio, acidente de trânsito, doença cardiovascular, câncer, a tentativa da redução da mortalidade infantil, a prevalência inaturada até hoje de tuberculose, tem muito caso de tuberculose, estabilizar a prevalência do HIV. Outro desafio é o aumento da prevalência de dengue. Agora mesmo estamos com surto de dengue no país. O aumento da incidência de malária e leishmaniose. E o nosso desafio desse ano, desafio mundial, é a pandemia, como todos nós sabemos, do coronavírus, tá? Então, é esse o cenário atual, em 2020, né, do nosso sistema de saúde. Vamos rever, seguindo no nosso histórico, entre a década de 70 até ali a década de 70, né, de 1970 a 1980, teve esse movimento para ver no Brasil uma reforma sanitária. Começou a se perceber
que o conceito de saúde era um direito do cidadão, tá? Através de movimentos sociais, associações políticas, tá? Isso, com a Constituição de 1988, ficou muito claro que o Estado é guardião dos direitos do consumidor e provedor das condições de saúde. Vocês vão ver que muda a concepção de saúde no Brasil. Então, as ações da saúde foi começado a perceber através desse movimento de reforma sanitária que deve ser formulada não só pelo Estado, mas com participação da sociedade, para ver o que interessa ou não, o que é importante para a sociedade. Tá? Então, 1986 teve essa Conferência Nacional de Saúde, que é um marco, ali que foi formulado as bases para a criação do SUS, avançou bastante para a formação do SUS, que dali a 4 anos foi estabelecido pela Lei 8080. Foi nessa conferência que se estabeleceram os 3 princípios básicos do SUS, de universalidade, integralidade e equidade. Vocês têm que saber esses princípios do SUS, vai ser reforçado na disciplina de assistência farmacêutica. É tema de concurso público em qualquer âmbito que vocês forem fazer, farmácia hospitalar, farmácia pública, né? Vocês precisam saber. Bom, nesse meio tempo, entre 86, que já estava vindo com essa reforma sanitária, tá? Entre 86 e 90, teve outro marco no Brasil, que foi a promulgação da Constituição de 1988, tá? Já vou voltar a falar na Constituição. Então, a Lei Orgânica da Saúde, ela está em vigor até hoje, ela que criou o Sistema Único de Saúde, que é um dos principais é um dos maiores, se não o maior sistema de saúde pública do mundo, tá? Coloca a saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis para seu pleno exercício. Vocês lembram que eu dei como exemplo lá na hierarquia das leis, que a nossa lei maior é a Constituição e que ela tem artigos que nem sempre são autoexplicáveis, que tem que vir uma lei inferior para que isso se explique. E um grande exemplo é, deixa eu mostrar aqui, o artigo 6º, né, da Constituição, que a saúde é um direito social. Tá? Depois dela, de 1988, então veio 1990 essa lei para explicar o que dizia nesse artigo 6º da Constituição, tá? Que a saúde é um direito fundamental do ser humano e o Estado deve prover, sem excluir o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade, tá? Então, o dever do Estado deve garantir a saúde, consiste na formulação e execução de políticas econômicas, sociais que visem a redução de doenças e de outros agravos, para assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promover a saúde, tá? Eu estou dando os tópicos principais da Lei Orgânica da Saúde, mas em caso de vocês precisarem para concurso público, tem que ler ela na íntegra, porque ela é extremamente importante, tá? Então, ela estabelece que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, é esse conjunto de ações e serviços prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais, municipais e da administração direta ou indireta das fundações mantidas pelo poder público. Então, integra esse Sistema Único de Saúde diversos órgãos de diversos âmbitos, tá? A administração pública municipal, a estadual, a federal, tá? Estão incluídas também as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, de pesquisa, de produção de medicamentos. Depois a gente vai ver que tem os laboratórios públicos federais, a exemplo, LAFEP, são 24
25 laboratórios públicos federais que produzem um em cada, né, unidade da federação para produzir medicamentos para o Sistema Único de Saúde, tá? Então, os princípios básicos que é colocado para o Sistema Único de Saúde é a universalidade de acesso, participação da comunidade, então, para ver o que é relevante para a comunidade, descentralizar para um município, que isso aqui foi muito importante, que antes tinha a SEMI, Central de Medicamentos, tudo era adquirido pelo governo em Brasília e distribuído para os municípios. Imagina como devia ser difícil o controle desse tipo de gestão, tá? Porque um município é que ele tem capacidade de estudar os medicamentos importantes para a sua comunidade, né? O Brasil não tem como fazer essa aquisição global como se todo o Brasil tivesse as mesmas patologias, né? Tá? É muito diferente as regiões, desde o clima, tá? A própria colonização também, tá? Bom, vamos lá. Organizar os serviços públicos, né? Para que não tenha mais de um serviço público com a mesma finalidade. Utilizar a epidemiologia para estabelecer a prioridade para cada município, né? Isso foi importantíssimo. Com a descentralização, tinha que estabelecer epidemiologia, né, para estabelecer a prioridade. E complementariedade do setor privado. Tá? O setor privado ele é complementar ao sistema de saúde, por isso foi regulamentado os planos de saúde privado, tá? E ele pode ser complementar ao sistema público. Se algum serviço de saúde não estiver disponível no SUS, pode ser, como agora a gente está vendo na pandemia, né, que o governo vai, de certa forma, alugar leitos, né, do sistema privado, caso o sistema único necessite agora para os pacientes acometidos pelo coronavírus, né? Então, pode ser complementado, alugado pelo setor privado. Bom, a Lei 8080 estabelece que a vigilância sanitária, que é o nosso tema da aula de hoje, como que a gente chega na nossa fiscalização sanitária, que é o que eu quero abordar. Então, ela coloca nessa Lei Orgânica de Saúde que a fiscalização sanitária é um conjunto de medidas para controlar, fiscalizar as normas de interesse sanitário, as normas sanitárias, e ela se aplica a medicamento, a cosmético, a alimento, saneante. Então, nessa regulação que já coloca essa questão sanitária. Voltando aqui um pouquinho à Constituição, que ela fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Tá? Mas essas políticas, elas tiveram que ser várias delas definidas depois. Eu vou apresentar duas políticas aqui que é do nosso interesse, que foi definido depois da Constituição, tá? Bom, então, a regulamentação da Constituição Federal, né? Então, ela é específica para a área da saúde e foi estabelecida, então, pela Lei Orgânica da Saúde. E a Lei Orgânica da Saúde disse, então, que tem que ser formulada uma política de medicamentos e também uma política de assistência farmacêutica. Então, foi o que aconteceu em 98. Tá? 10 anos depois da Constituição, veio a Política Nacional de Medicamentos, demorou para ser estabelecida. Aqui eu coloco só dois slides sobre isso, porque vocês vão ver toda a Política Nacional de Medicamentos na disciplina de assistência farmacêutica, também com a professora Gisele. Mas ela veio para garantir a segurança e eficácia dos medicamentos, promover o uso racional de medicamentos, tá? O uso racional de medicamentos, vocês têm que sempre ter na cabeça de vocês o conceito, que é o medicamento certo para a doença certa, pelo tempo certo, nem maior ou menor, e ao menor custo para o paciente ou para a comunidade, tá?
Então, veio também para garantir acesso à população daqueles medicamentos considerados essenciais. Então, foi reestruturada toda a questão dos medicamentos, do acesso ao medicamento no Brasil inteiro. E a principal coisa foi a extinção da SEMI, Central de Medicamentos, e a descentralização. Então, foi adotada uma relação nacional de medicamentos essenciais, só que temos a relação estadual também e a relação municipal. Tá? Aqui em Santa Maria nós temos a Remume e aqueles medicamentos que foram elencados pelos prescritores daqui junto com os farmacêuticos, quais os medicamentos eram essenciais para os usuários do Sistema Público de Saúde de Santa Maria, e assim cada município faz. Quem de vocês for trabalhar na rede pública, na rede municipal, vai participar dessa formulação da relação municipal, porque ela é revista ano a ano, né, de acordo com as patologias emergentes, enfim. Bom, também a Política Nacional de Medicamentos fala da regulação sanitária, desenvolvimento do uso, da promoção do uso racional, do desenvolvimento científico e tecnológico. Ela também financia pesquisas, coloca que deve ser financiado pesquisas, promove a produção de medicamentos, foi nessa época que foi, logo depois foi criados os laboratórios federais de produção de medicamentos, e desenvolver e captar recursos humanos. Então, são vários objetivos que ela tem, e o nosso principal, né, é a reorientação da assistência farmacêutica, tá? Para promover um maior acesso, descentralizar a gestão, otimizar o sistema de distribuição no setor público e estabelecer iniciativas que possibilitem a redução do preço dos produtos, tal como a lei dos genéricos. E a política nacional específica de assistência farmacêutica envolve ações acerca da atividade da assistência farmacêutica, lembrando que a assistência farmacêutica é todo um ciclo que não envolve só o profissional farmacêutico, porque vai desde a seleção dos medicamentos essenciais, né, o estabelecimento da relação nacional de medicamentos, que é feita com o prescritor, como que vai ser feita a aquisição. Então, temos administradores envolvidos, outros profissionais envolvidos. Então, a seleção, que é feita a relação, depois a distribuição, a aquisição, a distribuição, e depois o armazenamento, por fim, a utilização. A nossa parte, que é específica do farmacêutico, é a parte final, que é a ponta da assistência farmacêutica, que é a atenção farmacêutica, que é na hora da dispensação ao usuário do medicamento. Isso a gente vai ver melhor, então, no próximo semestre. Bom, então, chegando em 99, com essa evolução que eu tenho trazendo para vocês, das questões sanitárias, né? Foi criada, nessa época, as agências nacionais, tá? De aviação civil, a ANAC, outras agências também importantes. E uma delas, a principal no nosso campo de atuação, foi a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela veio com a missão de proteger e promover a saúde da população e garantir a segurança sanitária dos produtos e serviços, tá? Então, a vigilância em saúde se tornou um componente independente e autônomo dentro do sistema público. Então, porque a Anvisa é uma autarquia que ela tem independência administrativa e autonomia financeira, tá? Ela tem uma gestão por uma diretoria composta de 5 membros, que ela tem, então, como eu já falei, a finalidade, então, de controlar a produção e a comercialização de medicamentos, né, produtos e todos os serviços destinados à saúde. Então, a Anvisa hoje, aqui está a sede em Brasília, tá? Eu já tive lá algumas vezes. Ela tem a competência, então, de coordenar todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que não compreende só
a Anvisa. Eu já vou falar para vocês os outros níveis do Sistema Nacional de Vigilância. Ela tem competência de fomentar estudos e pesquisas, tá? Alguns editais do CNPq, muitas vezes, é lançado pelo CNPq, mas com fomento de verba da Anvisa. Se ela quer direcionar numa área, por exemplo, eu já tive a oportunidade de participar de pesquisa para análise de suplementos alimentares, né, da qualidade desses produtos. Ela lança um edital exatamente com as diretrizes e características que ela quer, e os grupos de pesquisa do Brasil inteiro se candidatam a receber a verba, né? Então, dessa forma, ela direciona. Se ela quer monitorar um certo mercado no Brasil, um certo produto no Brasil, ela lança um edital para que ela faça um levantamento como que anda aquele setor. Então, ela que estabelece as normas e diretrizes para as ações da vigilância sanitária, normas para limites de contaminantes inorgânicos, resíduos de pesticidas, né? Resíduos de metais pesados também, que no caso contaminantes inorgânicos, os metais pesados são os principais, né, que envolvam risco à saúde. Então, ela pode intervir na administração de entidades produtoras que sejam subsidiadas com recurso público. Se tiver problema em alguma entidade produtora, né, mantida com recurso público, ela pode intervir. Ela arrecada as taxas de fiscalização, que depois eu vou falar para vocês. Ela que determina a autorização do funcionamento das empresas no Brasil, desde as farmácias e drogarias, tá, até indústrias, todas as empresas que têm a ver com saúde no Brasil, ela tem que dar autorização de funcionamento. Conceder registro dos produtos, certificado de boas práticas de fabricação para as indústrias, ela interdita locais de fabricação que tiver com risco à saúde, proíbe a fabricação, né, interdita. Eu coloquei aqui alguns dos mais importantes agora, por exemplo, coordenar os laboratórios oficiais do controle de qualidade em saúde, que são os LACENs, que vocês estão vendo a importância deles, né, agora nessa pandemia do coronavírus, né, eles que estão fazendo os testes para a rede pública. A Anvisa que faz a revisão periódica da nossa farmacopeia brasileira. Que mais importantes? Ela autua e aplica penalidades previstas em lei, monitora a evolução dos preços de medicamentos, né, equipamentos, componentes, para que não tenha abuso. Controla, fiscaliza a publicidade e propaganda. Então, qualquer propaganda, vocês vão ver a legislação depois de propaganda, ela que fiscaliza. Entrada e saída de entorpecentes e psicotrópicos do país. Bom, o que é submetido à Anvisa? Vai desde cigarros, cigarrilhas, os produtos fumígeros, tá? Radioisótopos, órgãos, tecido humano, imunobiológico, saneantes, os kits que a gente usa para diagnóstico em laboratório, cosméticos, alimentos, medicamentos de uso humano. A Anvisa, ela se subdivide depois, né, como eu vou explicar bem para vocês na aula de registro de produtos, ela se subdivide em gerências, né, de acordo com os produtos, é gerência geral de alimentos, gerência geral de medicamentos, e aí vai, dependendo, né, ela tem um organograma lá para trabalhar de forma mais organizada. Bom, como eu falei para vocês, ela coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas não é só. Ainda acima dela está o Ministério da Saúde, como nós temos acompanhado agora, como o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, que a gente está vendo agora com a pandemia, que o Ministro da Saúde tem dado boletins diários, né? E ele faz reuniões também agora com muito mais intensidade com os
secretários estaduais e municipais de saúde, né? Por conta da pandemia. Então, faz parte também do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, as vigilâncias sanitárias estadual, do Distrito Federal e as do município, né? Os LACENS, como eu acabei de falar para vocês, a Fiocruz. Então, é todo um sistema nacional que regulariza, normatiza, controla e fiscaliza. Tá? Ainda outros órgãos podem, em casos emergenciais, participar, como vocês estão vendo agora no caso da pandemia, para poder liberar os leitos, o Ministério da Saúde ele tem que fiscalizar e ele não está conseguindo ir fiscalizar por falta de recursos humanos, então foi feito um convênio com a Polícia Federal vai fazer também parte da fiscalização para liberar estabelecimentos e fazer o convênio e liberação de recursos para os estabelecimentos. Então, a Polícia Federal pode participar também da fiscalização em alguns casos, tá? Então, a taxa de fiscalização da vigilância sanitária, ela é cobrada, depende do tipo de peticionamento, né? Vocês vão ver quando trabalharem, dependendo do local de trabalho, como ela que libera as autorizações de funcionamento, né? O exemplo aqui, a farmácia e drogarias, depende do porte da empresa. Se for uma empresa pequeno porte, que é o normal aqui, ó, uma autorização de funcionamento é em torno de R$ 886, tá? Farmácia de manipulação, que faz a manipulação de sujeita de substâncias controladas, tem que, além de pedir anualmente autorização de funcionamento, tem que pedir autorização especial de funcionamento, mais 886, daí são 2 autorizações, tá? O registro de medicamento novo também depende aqui do porte da indústria, ó. O de genérico e similar, vocês podem ver que ele é muito, ele é bem reduzido em comparação ao medicamento novo no mercado, né? Os valores de taxa para registrar o produto. Então, é a Anvisa que faz toda essa cobrança, porque é o trabalho dela depois fiscalizar e regular esses produtos, tá? E as penalidades, quem não cumprir as normas sanitárias, tem uma lei que fala exatamente sobre as infrações e as sanções que vão ser aplicadas para as infrações cometidas, tá? Eu vou dar alguns tópicos aqui para vocês, né? Quem tiver interesse tem que ler essa lei na íntegra. Então, só para lembrar para vocês que qualquer penalidade, além da penalidade profissional que eu falei na última aula sobre o código de ética, eu já expliquei para vocês que além da questão ética, o profissional ou o comerciante da área de produtos da saúde, né, pode ser aplicado também uma sanção de natureza civil ou penal, tá? As infrações sanitárias serão punidas cumulativamente também, tá? E vão desde advertência, multa, apreensão do produto, interdição, cancelamento do registro, aí vai, depende da infração cometida e do tipo, proibição da propaganda, cancelar o alvará da empresa, imposição de mensagem retificadora no caso de problemas em propaganda, né, até a suspensão da publicidade e propaganda. Bom, tem nessa lei 647 tem todas as infrações sanitárias. Eu trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, construir, instalar, fazer funcionar qualquer parte do Brasil, laboratórios de produção de medicamento cosmético sem registro e licença para fazer esses produtos, tá?
Então, a pena estabelecida vai desde a interdição, cancelamento da licença ou multa. Infração sanitária. Também extrair, fracionar, embalar, comprar, vender produto alimentício, medicamento, droga, insumos farmacêuticos, produtos cosméticos, enfim, sem licença ou autorização do órgão. Também. Infração sanitária, olha no nosso caso aqui, ó, diariamente, né? Nós aviamos receita, então, aviar receita em desacordo com a prescrição médica ou determinação expressa da lei, a pena vai desde a advertência, interdição, cancelamento da licença ou multa. Fornecer medicamentos que exijam prescrição médica sem observar essa exigência vai também sofrer uma pena de advertência até multa e interdição. Aqui alguns exemplos eu trouxe do noticiário recente agora de algumas infrações sanitárias cometidas por colegas. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, a Prefeitura do Rio realizou inspeções em farmácia em busca de teste rápido para Covid, né, com comercialização não regulamentada pela Anvisa. No caso, nesse dia aqui, não foi encontrado em nenhuma das farmácias esse tipo de produto, tá? Então, os testes rápidos para Covid, mas foram encontradas outras irregularidades sanitárias ali. Esses testes rápidos vai estar nas farmácias, né? Vai ser regulamentado pela Anvisa. Eu só trouxe aqui esse paralelo aqui como uma curiosidade aqui para vocês. Outra farmácia interditada por vender um remédio dito que prevenia o coronavírus, tá, gente? Isso aqui aconteceu com mais de uma farmácia, tá? Em diferentes lugares. Segundo a farmacêutica, nesse caso, ela falou que era uma formulação feita para um paciente que foi pedido pelos clientes que viram a receita na internet, tá? Não adiantou porque ela foi interditada igual, não tem explicação para isso, tá? Vamos a exemplos, né, de infrações. Aqui, ó, essa farmácia em Pato Branco, na verdade, ela foi interditada por um período, porque uma das colaboradoras se sentiu mal, estava com gripe, né, foi afastada, depois voltou e, na verdade, depois foi confirmada com Covid, né? Então, a farmácia, ela teve que ver e deixar em quarentena os seus funcionários, teve que entrar em contato com todos os seus clientes que tiveram na loja durante aquele período, né, orientando que sigam as instruções do Ministério da Saúde. Então, ela teve que... mas aqui exemplos, né, de fiscalização sanitária que pode ocorrer nos com diferentes finalidades, tá, e chegar a encontrar ou não infrações, enfim, tá? Como que acontece a fiscalização sanitária. Sempre lembrando que tudo que tiver respeito a medicamentos entra na questão de agravamento, né? É um agravante, tudo que for relacionado a medicamento. Pode ser enquadrado na lei dos crimes hediondos, pode ser enquadrado nessa lei contra a saúde pública, que ela faz parte, que ela altera alguns dispositivos do Código Penal, tá? Então, ela classifica, então, como hediondo um crime que seja realizado contra a saúde pública, tá? Então, as infrações sanitárias serão apuradas num processo administrativo próprio, desde lavrar o auto da infração, né? E depois vai ter o ritual, os prazos, tudo do processo. Essa lei contra a saúde pública, que foi alterada a parte ali do Código Penal, é só para mostrar para vocês, se vocês tiverem interesse daí, tem todos os crimes contra a saúde pública e a pena que pode ser processada o autor desse crime, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Ó, emprego de
substância não permitida, reclusão, então de 1 a 5 anos e multa. Embalagem ou recipiente com falsa indicação também. Aqui, ó, invólucro, recipiente de produtos alimentícios que não se encontra o seu conteúdo, que está escrito nele, pode causar prisão de 1 a 5 anos e multa. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder alguma substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, tamanho, prisão de 1 a 5 anos e multa. Então, são só alguns exemplos que eu retirei da Lei 9677 de 1998. Aqui, ó, falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Reclusão de 10 a 15 anos e multa. Então, não esquecer que sempre também tem a sanção civil e penal cabível, né? Todo infrator sujeito às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, ainda ele vai poder ser enquadrado em outras sanções, então, de natureza penal e cabível. Exemplo, essa farmacêutica aqui que foi presa no Espírito Santo, agora em setembro do ano passado, por vender substâncias para a produção de drogas, tá? Na época ela era dona de uma farmácia, o crime aconteceu em 2010. Uma pessoa que foi presa, né, por tráfico, confessou que comprava dessa farmacêutica medicamentos para fabricar drogas, tá? Então ela foi presa na farmácia onde ela trabalhava no município, né, mas o crime ocorreu há 10 anos atrás. Aqui, ó, 4 pessoas são presas em operação em farmácia de manipulação em Curitiba. Foi presa 2 empresárias e 2 farmacêuticas, né? Foram encontrados produtos vencidos, produtos sem rastreabilidade, produto impróprio para consumo, sujidade, né? O CRF afirmou que recebeu uma denúncia de uma mãe sobre uma fórmula que a farmácia produzia para autismo e que prejudicou a criança, né? Então foi interditado. Isso aqui já é um pouquinho mais antiguinho, de 2018. Agora, de setembro de 2019, um farmacêutico preso por vender medicamentos controlados sem receita, né? Foi feita, era uma operação da Polícia Civil, ó, então nem sempre é a Vigilância Sanitária ou o Conselho de Farmácia, né? Pode ser um crime de natureza civil. Então, esse aqui foi intitulado Operação Carimbos, da Polícia Civil. Na farmácia desse farmacêutico, tinha carimbo falsificado de médico, blocos de receituários, arma, munição e remédios, tá? Foi junto no ato na apreensão, foi junto um representante do Conselho Regional de Minas Gerais, para que depois vai ser instaurada uma sindicância também do Conselho Regional de Farmácia, né? Para apurar os fatos. Então, esse aqui vai responder eticamente, profissionalmente e ainda civil, né, de forma civil. Aqui outro, ó, farmacêutico preso por tráfico de drogas no Distrito Federal, agora em outubro de 2019, vendia medicamentos abortivos, entre outros delitos. A operação era chamada Alquimia, da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele ele vendia para traficantes benzocaína, cafeína, anidra e lidocaína, para batizar a cocaína com essas substâncias, né? Então, exatamente por conta dessas substâncias é que começou a investigação, porque a distribuidora que vendeu esses insumos para esse farmacêutico desconfiou da compra, porque realmente ele comprou 2 quilos de cada um. E esse é o tipo de substância, eu já trabalhei com essa substância em farmácia de manipulação, o consumo nosso é muito baixo desses produtos ao ano, né? Cerca de 100 gramas ao ano, cafeína um pouco mais ainda, 1 quilo ao ano, digamos, mas lidocaína, benzocaína, o consumo é muito baixo, né? Para uma farmácia de manipulação. Além disso, ele revendia medicamentos de uso controlado sem receita, além de ter sido encontrado medicamentos abortivos, né, do Paraguai, falsificados.
Então, se condenados, suspeitos vão somar de entre 30 a 50 anos de prisão por crime de tráfico de drogas, associação para o crime, né, e para o tráfico e falsidade ideológica. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que uma operação sanitária ela pode se desmembrar para outras ações civis e penais.